Então, agora, só para quem está chegando agora, eu sou a Tabata, sou terapeuta transpessoal, formada aqui pela Lubrate, atendo na região do Alphaville, São Paulo. Vou chamar agora o palestrante Mário Masayuki. O Mário, ele é graduado, mestre e doutor em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, é bancário no Banco do Brasil. Ele é constelador sistêmico, formado em constelação familiar sistêmica e consciência sistêmica pelo Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Tem formação em coaching pela Iluminata Brasil. É especialista em psicologia transpessoal aqui pela Lubrate, na Unidade Campinas. Ele atua como bancário, constelador sistêmico e terapeuta. É apaixonado por auxiliar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Então, seja muito bem-vindo, Mário. É a sua palavra. Obrigado, Tabata. Também sou membro do CIT, também sou terapeuta do Colégio Internacional de Terapeutas, falta colocar isso. E é uma honra fazer parte do CIT e também uma honra estar aqui com todos vocês. Eu vou compartilhar minha tela e é uma delícia, como o Jordano falou, a gente revisitar o nosso trabalho de conclusão de curso. Vamos lá. Você consegue enxergar? Sim, Mário. Sim. Joia. Foi o trabalho de conclusão de curso, ele foi... Opa, volta. Ele foi um presente para mim, porque, assim, eu sou bancário e se eu tivesse talvez feito, eu sou engenheiro também, mas talvez se eu tivesse passado por um processo de orientação vocacional, talvez eu tivesse tendido para psicologia, que é onde hoje essa gestão de pessoas, esse auxílio às pessoas se tornarem a melhor versão de si mesmas, encontra mais ressonância. E isso me levou a diversos caminhos, a constelação sistêmica, o coaching e a psicologia transpessoal, que foi, para mim, um dos achados mais gratos na minha vida, porque essa busca da dimensão saudável do ser é muito bonita. Esse trabalho ele foi feito sob orientação da professora Miriam Fará, com orientação da professora Arlete, e foi uma forma de eu tentar devolver, ou pelo menos isso foi feito com uma bolsa da Fundação da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, e foi uma forma de eu tentar retribuir, digamos assim, não devolver, mas sim retribuir aos meus colegas de banco algo que o banco me permitiu aprender. Vamos. E por que isso? Eu tive literalmente eu surtei num dos momentos do banco. Eu não estava muito bem. Eu estava próximo do horário do almoço e eu pedi para minha esposa, eu falei, faz o seguinte, eu não vou nem almoçar, me leva para casa, eu preciso tentar dormir, não tô legal. E se eu ficar assim até o final do dia, eu vou realmente ficar muito mal. Cheguei em casa, tentei dormir, isso não funcionou. Eu rolava de um lado para o outro. E eu falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tentar usar alguma coisa que eu aprendi já. Sentei, coluna ereta, pés apoiados no chão, mãos sobre as pernas, e eu vou tentar respirar lenta e profundamente para ver o que que acontece, já que eu não estou conseguindo dormir. Fiz 3 respirações lentas e profundas. E aí uma voz da minha cabeça falou: dorme. Eu deitei, eu acho que por 2 ou 3 minutos, voltei renovado. E com isso, falei, cara, isso funciona. Quero entender melhor isso e, se possível, quero levar isso para o pessoal do banco, que foi o que me motivou a fazer tudo isso. Mas tem bastante coisa.
que tem em comum nessas duas imagens? Um homem exausto, poderia ser um bancário exausto, no caso, e o Delfos, que é o meu gatinho, dormindo. Muito provavelmente, o que tem em comum é a maneira que eles respiram. E esse respirar, ele é diferente. A gente acha que respirar é tudo igual, e a respiração dos recursos adjuntos da IT, e também em várias apresentações anteriores, a gente ouviu as pessoas falarem sobre respirar, sobre centrar-se, sobre estar mais presente. E isso, de fato, funciona. Será? Por quê? E se funciona, por quê? A gente tem basicamente dois tipos de respiração. Uma respiração que é a peitoral torácica, que é a mais comum, uma respiração rasa, em que a gente usa pouco do nosso pulmão, e a gente realmente, isso tende a nos tornar um pouco mais agitados, ou quando a gente está agitado, a gente respira de forma mais rápida, e a respiração abdominal ou diafragmática, que é uma respiração mais profunda, mais lenta, que nos permite, inclusive, mudar o nosso estado atual de como estamos nos sentindo. E não é só o como estamos nos sentindo que afeta a respiração, mas o contrário também é verdade. E a ideia desse trabalho foi justamente levar um pouco disso. O ambiente bancário é extremamente competitivo, extremamente tenso por conta das metas e outras coisas, como em outros lugares também isso existe. E também tem a questão dos custos. Fala, puxa, eu até quero melhorar a qualidade de vida, a saúde mental dos meus colaboradores, mas como que eu faço isso sem incrementar custo? E eu poderia dizer que a gente pode fazer isso respirando. Na respiração torácica, ela é rápida, superficial, a gente usa pouquíssimo do nosso pulmão. Geralmente isso pode tender a dar um pouco também de sobrecarga no coração, porque ele vai ter que bombear mais para que o oxigênio chegue. Isso pode nos dar a sensação de falta de energia, de cansaço, de ansiedade e até pânico. Em contrapartida, a respiração diafragmática ou abdominal, ela é lenta e profunda, permite utilizar toda a capacidade dos pulmões, melhora a circulação sem esforço adicional do coração, elimina toxinas, energiza o corpo, induz relaxamento e bem-estar e favorece a expansão da consciência também. Mas, assim, tem bastante coisa, dá para que foi feito no trabalho, mas eu queria fazer com vocês o mesmo convite que eu fiz aos meus colegas do banco. E eu gostaria de que vocês pudessem me acompanhar na condução que eu fiz com eles, e eu gostaria de fazer com vocês. Não leva mais do que 5 minutos, que era o tempo que eu tinha disponível para poder tentar uma intervenção no meio corporativo. Então, eu gostaria que sejam todos muito bem-vindos e eu convido vocês a realizar um breve alongamento na posição em que vocês estão mesmo. Pode estar sentado, como vocês estiverem. Nós podemos espreguiçar, alongar os braços, movimentar o pescoço, seguindo os movimentos que o seu corpo necessite. Se houver uma região muito tensa ao expirar, envie mentalmente o ar para essa região e imagine que ela está relaxando. Isso permite que deixemos por alguns instantes as questões do dia a dia e favorece uma maior qualidade de atenção e presença para a nossa prática. Muito bem. Sente-se na cadeira, com os pés bem apoiados no chão, suas mãos descansando sobre as pernas. Essa é a posição inicial para todos os exercícios da prática. Mantenha a coluna o mais reto possível e a cabeça como prolongamento da coluna, como se um balão de ar puxasse a cabeça para cima. Relaxe os ombros. Sinta seus pés apoiados no chão. Sinta quais as partes do seu corpo estão em contato com a cadeira. Realizaremos uma prática breve de respiração abdominal ou diafragmática, inspirando e expirando pelas narinas. Coloque atenção em sua respiração, sem realizar qualquer alteração e sem julgamento. Perceba como você respira. Muito bem. Vamos começar
inspirando profundamente e expirando lentamente pelas narinas. Caso sinta alguma dificuldade, inspire pelas narinas e expire pela boca. Apenas observe com atenção a sua respiração. Procure inspirar o máximo possível e expirar o mais lentamente possível. É importante que seja confortável, tanto física quanto mentalmente. Muito bem. Agora, coloque uma das mãos sobre a sua barriga, na região do umbigo, e a outra mão no peito, na altura do coração. Observe se existe ou não movimento. Note se uma de suas mãos se movimenta. Perceba também que você respira. Respire profundamente. Muito bem. Pensando no movimento das suas mãos, caso você perceba, repita mentalmente a palavra sobe quando você inspira e a palavra desce quando você expira. Pode abaixar as mãos e repousá-las sobre as suas pernas. Continue repetindo sobe ao inspirar e desce ao expirar. Inspire lenta e profundamente. Para aprofundar a respiração, vamos inspirar em 4 tempos e expirar em 8, se isso for confortável para você. Note que você vai encontrar uma duração que é mais confortável para você mesmo. E está tudo certo. Permita que o oxigênio alcance todas as partes do seu corpo, desde a cabeça, passando pelo seu peito, abdômen até chegar à ponta dos seus pés. Ficarei em silêncio por 30 segundos de relógio, para você aprofundar ainda mais. Muito bem. Vamos encerrando o exercício de hoje. E cada um a seu tempo, comece a tomar consciência do contato do seu corpo com a cadeira. Mexa lentamente pés e mãos. Abra gentilmente seus olhos. Como estou me sentindo agora? Com essa pergunta em mente, por gentileza, preencham o questionário após a prática. Gente, eu acho que eu sem imagem. Peraí, vamos ver. Para nós, às vezes é comum, a gente fala, puxa, mas isso é básico. Eu sei que respiração diafragmática, movimento do abdômen e tal. Mas no banco, no corporativo, isso não é comum. As pessoas não sabem que respiram. E esse momento de silêncio eu tive que dar 30 segundos. O pessoal falou, ainda bem que você falou o tempo, senão a gente começava a entrar em pânico, porque a gente não sabe quanto tempo é e silêncio incomoda. E eles não estavam acostumados. E esse processo faz com que eles puderam sentir alguma coisa diferente. Quer ver? Vamos de novo. Não se preocupem com as letrinhas, a gente teve grupo controle, a gente teve grupo experimental, e a única diferença, basicamente, entre os grupos era o seguinte, que no grupo experimental a gente teve 10 sessões de prática de respiração abdominal, que durou 5 minutos, que era o tempo que eu tinha. E no outro grupo a gente não fez nada, só o questionário de avaliação antes, inicial, e o questionário de avaliação final. Todos os grupos responderam isso, só que no grupo que foi experimental, ele teve, além disso, ele teve a prática e um questionário extra, que foi, não se preocupem com a sopa de letrinhas, mas eles tiveram, todos os dois grupos responderam esse questionário, que são palavras baseadas em reis, focando razão, sensação
Intuição e emoção tá bonitinho, várias palavras fomos nós que bolamos as palavras para esse questionário e depois também o pessoal respondeu esses questionários como estou me sentindo agora, isso no primeiro dia e no último. E o pessoal que participou das atividades, das sessões de respiração diafragmática, antes de começar eles respondiam, eles grifavam nesse balão as palavras, como eles estavam, e depois que eles terminavam a prática, eles grifavam como eles se sentiam. E aí, assim, eu sou engenheiro, gente, aí eu tive que usar média, fazer contagem, usar um pouquinho de estatística, porque é uma das coisas que ainda é meu. Então, a análise foi baseada um pouco em estatística. Mas o que que nós pudemos perceber? E isso permitiu, inclusive, um pouco de expansão de consciência. E eu vou mostrar já o porquê. Antes e depois, nos questionários de avaliação não teve basicamente alteração. Isso aqui mudou um pouco, mas muito pouco. Eram sensações fugazes, tanto no grupo experimental como no grupo controle, mas isso chamou atenção porque, assim, então quer dizer que se eu respirar lenta e profundamente, todos os meus problemas estão resolvidos? Não. Melhora, mas você tem que repetir isso ao longo do tempo. E isso foi uma das coisas que o pessoal também relatou depois na coleta dos depoimentos. Mas de modo geral, o grupo experimental ele conseguiu sentir aumento em razão, calma, clareza, em sensação, relaxamento. Também teve redução de irritação, redução de raiva e frustração. Só que apareceu uma coisa que eu não esperava. Que apesar de ter aparecido melhora de bem-estar, começou a aparecer o termo angústia. E aí, quando eu comentei isso com a minha esposa, ela é professora de yoga, por sinal. Eu falei, ué, mas o grupo experimental, depois da prática, começou a falar em angústia. Eu falei para ela, eu esperava o contrário. Mas, na verdade, a angústia apareceu por um motivo simples. Não é que ela apareceu, ela já estava lá. E respirando lenta e profundamente, eles puderam tomar mais contato consigo mesmos e perceber a angústia que já existia e que eles não percebiam antes. De modo geral, eles falavam assim: nossa, quando relaxa é muito bom. E aí a questão da angústia, pô, mas eu estou angustiado. E é legal você perceber antes, porque a maior parte tomava algum remédio para pressão e uma parte também estava nos ansiolíticos, que, assim, isso é preocupante. E aí, perguntando a razão da angústia, eles acabaram falando, angustiado de não dar conta de fazer. E que era coisa típica do trabalho, então não era algo que eles estavam trazendo de fora, era algo que o próprio trabalho trazia. Mas isso sempre esteve lá, pelo que a gente pôde perceber. Só que a percepção disso veio só depois. E também falavam, cara, isso dá sono. Eu falo, pô, mas então é ruim? Não, isso é relaxamento. Isso também pode permitir uma expansão um pouco maior de consciência. E sugeriram incluir outras palavras, tal. Sugeriram incluir angústia também, e aí a gente depois até pode pensar em outro formato, mas foi extremamente revelador, porque tanto a angústia quanto o sono indicam que um pouco de consciência se fez mais presente, e isso foi um resultado auspicioso, porque permite que cada um tome rédeas da vida e não fique só sendo levado pela situação que eles estão vivendo. Teve um caso que também foi emblemático. Ele foi o único participante que já fazia respiração diafragmática. Ele já fazia isso em uso tanto para outras coisas que ele fazia na vida, como ele já praticava isso há mais tempo. E ele não teve mudança nenhuma
nas percepções, mais de antes e depois, mas ele falou sobre dúvidas em relação à vida. Ele falou em esses questionamentos. Então, mesmo para quem já faz uso regular de respiração diafragmática, se você fizer isso um pouco, com um pouco mais de consciência, você também pode ter um resultado mais interessante. Tá? Então, teve, de maneira geral, um monte de mudanças para melhor no bem-estar, redução do mal-estar, e aumento de consciência e de percepção. Como foi dito, dúvidas quanto a si próprio. Isso é preocupante, mas que bom que está lá. E clareza sobre o que está acontecendo. Então, também falaram, puxa, se você fosse fazer um estudo maior, você ia diagnosticar um monte de depressivos aqui no banco. Isso é provável e realmente isso entristece. Não tem como mudar o formato total da empresa. A empresa ela tem os seus regulamentos e os seus formatos, tem a parte de cuidado com o colaborador, mas às vezes requer custo, isso requer um espaço específico, um lugar adequado, e nem sempre tem tempo, porque sempre se tem reuniões de outras atividades. Mas respirar é uma coisa que a gente pode fazer sempre. E isso dá para constatar que realmente houve mudança. Isso aqui foi antes, isso aqui, essa nuvem de palavras foi o depois, e comparando as duas, a gente percebe que acalma, relaxa, motiva. Então, consegue interagir com todo o âmbito de reis de uma maneira muito simples, que não leva 5 minutos, mas como os próprios participantes falaram, é importante a gente repetir isso ao longo do dia. Funciona, reduz mal-estar, amplia reis, amplia estados de consciência, aumenta bem-estar. E eu gostaria de deixar um novo convite para vocês também poderem usar isso ao longo da vida de vocês, porque no final a gente nasce com uma inspiração e geralmente o bebê chora, e a gente expira quando a gente deixa a vida. Mas que a gente, entre essa primeira inspiração e a última, a gente possa trazer significado para tudo que a gente faz. E aí eu olho para a minha vida como, pelo meu percurso, passando pela engenharia, passando pelas terapias e hoje aqui com vocês, falo, cara, dá a impressão que foi tudo desconjuntado, não foi? Porque no fundo me permite trabalhar com clientes que são mais racionais, que se escondem em lugares específicos, e de repente quando ele se esconde lá, ele vai lá no esconderijo mental dele e ele olha e fala, ué, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, ué, eu sou engenheiro, onde você se esconde eu vou também. Pelos caminhos que você passou eu também estou passando. Então, não tem nada errado, sabe? Às vezes, eu conversei com meu sobrinho outro dia, ele falou, cara, mas se eu estiver na profissão errada? Eu falei, fica tranquilo, o que você tem que ser está dentro de você. De um jeito ou de outro, as coisas vão se manifestar, pode levar um pouco mais de tempo, mas confia, porque a tua essência vai estar sempre junto com você. Eu agradeço muito a professora Vera, a Lubrati, eu tive a honra de participar da turma 8, foi uma turma presencial, e foi delicioso, foi um divisor de águas na minha vida, em termos de compreensão do ser humano, me abriu um leque, como um amigo meu que era arquiteto, que acompanhou o meu sofrimento durante o processo de construção desse TCC, e ele falou, parabéns, meu amigo, você está sendo humanizado, que eu sou da área de exatas. E aí esse processo foi maravilhoso. Os meus colegas que passaram por isso, são colegas próximos ainda, eles falam, cara, a gente podia voltar a fazer isso, né? Porque mas você pode, eu não posso ir lá para fazer isso em horário de expediente, mas parar e respirar lenta e profundamente, todo mundo pode, e não custa nada, não vai mudar, assim, o que que eu digo? No meu caso, por exemplo, eu faço atendimento só à distância para clientes lá do banco mesmo. Eu uso essa respiração lenta e profunda. E aí, quando eu faço isso,
É como se o cliente fala, cara, como que você adivinhou o que eu estava pensando? Eu falei, cara, expande consciência, eu tenho que fazer isso com um pouco mais de critério, porque funciona. A gente consegue uma conexão à distância, não por fio ou telefone ou internet, mas você consegue uma conexão, digamos, aura a aura, talvez, que permite que você tenha algo mais humano, mais próximo, independente da distância, independente de ser negócio ou não. Isso está na nossa mão. E uma das formas de acessar isso é respirar lenta e profundamente. Um amigo meu fala, respire lenta e profundamente 3 vezes. Isso já é suficiente se você fizer isso algumas vezes por dia para mudar o teu dia, para mudar a tua vida e para trazer mais saúde, mais presença para tudo que a gente faz. É isso aqui. Gratidão. Gratidão, Mário. Fantástico ver esse universo de exatas, né, essas mentes racionais adentrando o mundo transpessoal, mesmo que seja em doses homeopáticas, né, sentindo na prática que isso realmente funciona. É uma evidência, né? A experiência explica tudo, como disse Pierre Weil. Fantástico. Muito obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço, gente. Mário, parabéns, muito bom o seu trabalho. E, embora eu não estava com o vídeo, mas eu estava te ouvindo, achei que você complementou bastante, que você trouxe toda a parte fisiológica, e depois, vamos dizer assim, as gotas homeopáticas, como a Tabata disse, foram ótimas. E duas coisas que os estudos têm mostrado que é muito importante, que é o que você sinalizou. Sempre a expiração ser bem mais longa do que a inspiração. É isso que muda o nosso estado de consciência. Expiração mais longa. E por incrível que pareça, né, essa questão das doses homeopáticas, várias vezes ao dia, mesmo que seja 5 minutos fazer. É preferível do que você fazer 1 hora e depois não fazer a semana inteira. Não. Faça 5 minutos várias vezes no dia, várias vezes na semana. Então, muito boa a sua apresentação, o seu exercício. Parabéns. Continue levando essa humanização e essa qualidade de vida para o teu trabalho, para todas as Obrigado. pessoas de lá. Gratidão. Eu que agradeço.